Olá, bom dia a todos. Olha na tela aqui, você vai ver se está ajustado aqui no canal. Se estiver me pegando na tela, não faz nada. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, dona Filhinha, quanto tempo? Bom dia, Larissa. Bom dia, Cecília. Bom dia, Cecília. Bom dia, Verônica. Bom dia a todos que estão aqui conectados conosco nesta manhã de domingo para mais um dia de palestras públicas aqui pelo SEMA, o Centro Espírita Miguel Arcanjo de Tombos, Minas Gerais. Vamos orar. Vocês nos desculpem aí um pequeno atraso, mas vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, que nesta manhã de domingo, onde somos convidados uma vez mais a refletir nas Tuas palavras, no objetivo supremo de nos mantermos nela, para sermos felizes, que seja, portanto, Senhor, uma manhã de comunhão contigo, de comunhão com as Tuas palavras, de comunhão com o Pai, de comunhão uns com os outros, de comunhão com os bons propósitos. Nos inspire, nos abençoe, seja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, nosso tema de hoje é a lição 179 do livro Fonte Viva, chamada Reparemos Nossas Mãos. Nós somos espíritos com uma larga experiência de religião, mas uma rasa experiência de religiosidade. Ou seja, nós somos espíritos que frequentamos templos religiosos por muito tempo, por séculos nós frequentamos templos religiosos, mas somos espíritos que não aprofundamos a vivência daquilo que a religião nos convida a praticar. E é por isso que nós somos descuidados com os nossos frutos. É por isso que nós dedicamos pouca atenção em compreender qual é o rastro que nós temos deixado atrás de nós. Qual é o legado que nós estamos deixando através das nossas atitudes, da nossa vivência, especialmente no que diz respeito à convivência de intimidade, que é onde, via de regra, nós nos mostramos como realmente somos. Né? E, partindo dessa reflexão, essa imagem, não é? Que, claro, não foram as mãos de Jesus que foram furadas na crucificação, né? Foram os punhos de Jesus que foram furados na crucificação. Porém, a imagem das mãos furadas é a imagem que se popularizou, né? Quando se fala das chagas nas mãos, nós fazemos a leitura literal
de que as chagas, os furos dos cravos foram feitos nas mãos, né? Independente de o lugar correto ter sido nos pulsos ou ter sido nas mãos, não é? A imagem, ela nos convida a refletir, né? Mostrou-lhe as suas mãos, que é naquele momento em que Tomé está presente, né? Ou seja, o momento depois que Jesus se apresenta para os discípulos, Tomé não está presente, os discípulos participam a Tomé de que o mestre havia os visitado, e Tomé vai dizer que só acreditava se ele visse, se ele tocasse nas feridas. Então, no segundo momento, quando Jesus se apresenta para os discípulos, e que Tomé está presente, né? Então ele faz a sua saudação que o caracterizava, que o identificava, a paz seja convosco, e no instante seguinte ele mostra as suas mãos. Para além de se identificar especialmente para Tomé, mostrar as mãos com as chagas é um símbolo daquilo, do legado que Jesus deixou, falando da sua vida, falando dos sacrifícios, falando das renúncias, falando das marcas que aquela experiência que ele viveu entre nós deixou, e nos convidando a refletir que em nós também necessitarão existir marcas que nos identifiquem perante a nós mesmos, mas principalmente perante aos outros, daquilo que temos feito com a mensagem do Evangelho. Exatamente porque somos espíritos com uma larga experiência da religião, mas com pouco aprofundamento de religiosidade, ainda cultivamos a ilusão de que o fato de frequentarmos uma instituição religiosa dizermos que nós somos daquela nomenclatura, espíritas, ou católicos, ou evangélicos, ou budistas, ou umbandistas, que isso já carimbou o nosso passaporte para o reino de Deus. E é exatamente nessa direção que Emmanuel vai nos convidar a refletir, né? O mostrou-lhe as mãos está no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 20. E Emmanuel, nós vamos ler o texto todo, depois nós vamos fazendo os recortes do texto, né? Emmanuel vai nos dizer assim: reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Trespassadas pelos cravos da cruz, lembravam-me a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor,
revelaram as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti, do mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Bem, vamos começar os recortes aí do texto, né? Os destaques. O primeiro destaque que a gente gostaria de fazer no texto aqui, não é logo o primeiro período, né, do primeiro parágrafo do texto de Emmanuel, quando ele diz: reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar. Por que esse identificar aqui é importante? Porque nós precisamos prestar atenção no identificar. Porque identificar nos leva à identidade. Identidade nos leva a reconhecimento, a conhecer, a sentir. Olha a importância. Um indivíduo, por exemplo, que tem uma demência, que está sofrendo um processo de Alzheimer, ou que sofre um processo de esquizofrenia, ele perde a identidade de si mesmo. Então, ele não se reconhece mais quem é, e essa mesma crise de identidade que o indivíduo demente vive em si mesmo, ele também provoca nas pessoas com quem ele convive. Porque aquelas pessoas olham para ele, fisicamente elas identificam que é a pessoa, mas ela não se comporta mais como ela era reconhecida anteriormente. Então, ter identidade é estar seguro. E se nós nos auto-intitulamos cristãos e nos auto-intitulamos espíritas, qual é a nossa identidade? Não é? E para a gente entender qual é a nossa identidade, nós precisamos compreender se nós já nos esforçamos, não em público, onde os outros nos veem, e nós muito facilmente nos esforçamos para parecer espíritas e cristãos, mas se na intimidade, quando ninguém nos vê, há um esforço real, verdadeiro, ainda que nós venhamos a falhar, ainda que nós venhamos a nos equivocar, de criarmos essa identidade com Cristo. E como é que se cria identidade com Cristo? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, veja, nós vivemos um tempo de agitação social e no nosso país, em particular, não apenas de agitação social, mas de agitação política, não é? Que todos aqueles que manifestam violência, que manifestam preconceito, que manifestam dureza de coração, né, que manifestam exclusão daqueles que pensam ao contrário, que manifestam deboche, escárnio, sarcasmo, não possuem essa identidade com Jesus, porque a identidade com Jesus propõe acolhimento, propõe compreensão, propõe respeito, propõe tolerância, propõe amor. Então vejam como a questão da identidade é importante. Não é? Eu não posso dizer, eu sou espírita, se eu não me identifico com as orientações que a doutrina espírita nos fornece. Eu não posso me dizer cristão se eu não me identifico com o comportamento do Cristo. E óbvio, nós já aprendemos, nós já temos lucidez de raciocínio suficiente para entender que quando nós falamos de identidade com Cristo e com a doutrina espírita, não significa viver já no nosso estágio evolutivo, a plenitude do que o Cristo viveu e do que a doutrina espírita nos convida a viver, mas o processo de esforço pessoal, cotidiano,
para cada vez mais nós sufocarmos as más tendências que existem em todos nós e começarmos a expressar os comportamentos do Cristo em nós. Então, esse é o primeiro recorte, né, o primeiro destaque que nós gostaríamos de dar, falar da identidade. Né? Depois, vejam bem, nesse processo de identificação, Jesus deixa-lhes ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. Bem, esse recorte, ele nos leva a refletir na seguinte questão. Não é? As pessoas inúmeras vezes nos elogiam, né? E sendo espíritas, inevitavelmente nós ganhamos um destaque na sociedade. Então as pessoas falam que nós somos mais calmos, né? Que nós somos bons, porque nós vamos nas casas alheias aplicar os passes, e etc, etc. Porque nós temos uma palavra amiga de orientação, as pessoas nos consideram melhores do que de fato nós somos. E essa questão de Jesus mostrar o corpo ferido nos leva a refletir se os elogios que nós recebemos, de fato, eles já são uma identidade para nós, ou seja, nós já somos efetivamente mais calmos, já somos efetivamente melhores, já somos efetivamente mais caridosos, ou nós só fazemos isso quando estamos em nome da doutrina espírita. Não é? Então, veja, quando Jesus mostra as marcas do seu corpo para os discípulos como identidade, ele está mostrando todo o esforço que ele fez para despertar a nossa consciência. E esse esforço para despertar a nossa consciência gerou marcas no seu corpo. Quais são as marcas da nossa luta para nos tornarmos melhores que nós temos mostrado para aqueles que convivem conosco? Porque é preciso mostrar a marca. É preciso mostrar a marca da melhoria. É preciso mostrar a marca da outra face. Se sou provocado, eu preciso mostrar a outra face de não responder à provocação. Não é? Se eu sou estimulado à violência, eu preciso mostrar a outra face da serenidade. Se eu sou convidado ao desespero, eu preciso mostrar a marca da outra face da esperança. Porque é assim que nós seremos identificados como discípulos de Jesus. O próximo recorte é esse que está aí, né? Ó, as mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantando paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Meus irmãos e irmãs, nos 3 anos e meio da vida pública de Jesus, instante algum a vida de Jesus foi fácil. Jesus sofreu a ação do mal, da perversidade dos seus adversários desencarnados e encarnados o tempo todo. Não foram poucas vezes que o texto evangélico nos mostra as tentativas de envolverem Jesus em armadilhas muito bem urdidas. Não foram poucas as vezes que Jesus foi rejeitado. Não foram poucas as vezes que as suas caminhadas nas suas pregações cobriam mais de 150 quilômetros de distância. Não foram poucas as vezes que Jesus teve que lidar com a ignorância humana, com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade, com o mal ainda presente na sombra psicológica humana. E mesmo assim,
ele jamais se desviou do seu objetivo, que era o de construir o reino de Deus no coração dos homens, se sujeitou a todas as adversidades para cumprir esse objetivo, ainda que fosse um espírito puro, um espírito que não precisasse provar mais nada e que não precisava expiar absolutamente nada. E chegou ao supremo sacrifício do holocausto, da tortura, da agressão, da morte na cruz, para nos falar de que o importante não é a vida material, mas aquilo que aconteceria no domingo de Páscoa, quando em espírito apresenta-se gloriosamente para Madalena, transformando-a na anunciadora da ressurreição e deixando-nos a suprema missão da imortalidade da alma. Portanto, não existe céu sem lágrimas, não existe céu sem esforço, não existe céu sem sacrifício, não existe céu sem renúncia, não existe céu sem transpirar, não existe céu sem lágrimas. As suas mãos, trespassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. É curioso percebermos o seguinte: quando Moisés, 1500 anos antes de Jesus, portanto há 3.500 anos atrás, organizou o Velho Testamento, porque nós vamos compreender que o Velho Testamento não começa e termina em Moisés. O Velho Testamento começa em Abraão. Passa por Isaac, passa por Jacó, passa por uma série de missionários que Jesus vem enviando para amadurecer o psiquismo humano, e Moisés apenas reúne todas aquelas informações e publica o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Nesse momento em que Moisés organiza e publica esses 5 livros, e claro, gente, quando nós falamos publica aqui, não vamos pensar em gráfica, em livros, porque isso não existia lá naquele tempo. Mas quando Moisés publica esses livros, a humanidade naquela época estava na infância espiritual. 1500 anos depois, quando Jesus se manifesta fisicamente entre nós, a humanidade já estava na adolescência. E com a chegada da doutrina espírita, ela já encontra a humanidade na fase adulta. Então, é claro, nós precisamos ser pregados na cruz para demonstrar a nossa fé na vida futura? Absolutamente que não. Nós precisamos ser devorados por feras em cenários, espetáculos dantescos, em circos? Claro que não. Nós precisamos ser amarrados vivos, embebidos em óleo, e sermos queimados em postes? É claro que não. De maneira alguma nós precisamos fazer isso. Mas a suprema renúncia que o Evangelho nos exige é o combate à hipocrisia, é o combate à sexualidade em desequilíbrio, é o combate ao medo excessivo que sabota a nossa fé, é o combate à violência de que nós somos ainda portadores, é o combate à revolta, à rebeldia que nós temos quando a dor nos visita, é o combate à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo. Então, esses são as supremas renúncias que nós precisamos fazer em nós para que os outros, observando o quanto nós sacrificamos e renunciamos a favor do Cristo,
eles se sintam tocados pelo nosso exemplo. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas talos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. Não é difícil imaginar, e os textos, os romances históricos de Emmanuel nos dão conta disso, quando nós vemos lá, há 2000 anos, 50 anos depois, a do Cristo, Paulo e Estevão, nós nos damos conta de que Jesus era considerado o Messias, o renovador, aquele que viera trazer a Jerusalém espiritual apenas para os seus seguidores. Não é? Para o restante, Jesus era um derrotado. Foi alguém que morreu na cruz absolutamente humilhado. Numa semana antes, no domingo de Ramos, ele era aclamado ao entrar em Jerusalém como um grande rei que livraria Israel do jugo do Império Romano, da escravidão, da dominação do Império Romano. E uma semana depois, esse mesmo povo que o aculpa e o aclama, escolhe Barrabás, ao invés de escolher. Então, ele morre absolutamente humilhado, do ponto de vista daqueles que não eram seus seguidores. E os próprios discípulos, conforme nos narra os Atos dos Apóstolos, vão ficar na dúvida se a ressurreição seria uma promessa cumprida. E é exatamente por isso que Pedro e João vão correndo ao túmulo. Madalena não. Madalena vai ao túmulo por saudade. Ela quer cuidar do corpo que não pôde ser embalsamado, devidamente preparado, porque a morte foi feita às pressas na sexta-feira, e até hoje, para os judeus, o sábado não começa à meia-noite, começa no crepúsculo da sexta-feira, e era Páscoa. Então, e na Páscoa, na lei judaica, ninguém podia morrer no sábado. Então, eles aceleraram o processo para que Jesus fosse morto e sepultado na sexta-feira. Madalena sentiu saudade. E ela foi ao túmulo no domingo para cuidar do corpo. Quando ela volta e dá a notícia de que Jesus havia ressuscitado, Pedro e João correm desordenadamente para o túmulo, porque ali estava a dissipação das suas vidas. A promessa da ressurreição se cumprira. Então, aquilo para eles era um material de fé que até então eles duvidavam. Que reflexão profunda Emmanuel nos convida a fazer. Que reflexão profunda Emmanuel coloca diante de nós. Quem perde a sua vida pelo nome do Cristo, ganhá-la na espiritualidade. Então não importa as feridas, as quedas, as humilhações que nós venhamos a sofrer enquanto estamos a caminho, desde que essas quedas e humilhações sirvam para acender a luz espiritual, sirva para clarear a nossa consciência, expandir a nossa consciência, nos tornar seres humanos melhores. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. E quando Emmanuel
faz essa reflexão aqui, eu fiquei a pensar no poder que as mãos têm, especialmente nos tempos em que vivemos. Não é? O poder de, com um simples toque do dedo, nós pegamos um celular, passamos uma mensagem adiante. Isso é um poder. É um poder de levar um consolo a um coração dolorido, sofrido, que nós sequer temos noção de que está passando por um momento de dificuldade, e a mensagem nobre, a mensagem superior de uma das páginas da doutrina espírita leva o alento àquele coração que nós sequer temos consciência de que está vivendo um momento de dificuldade, e a nossa mensagem chega ali como um bálsamo consolador. Mas do outro lado também é muita verdade. Uma fake news que nós divulgamos, né? Uma mensagem de deboche, de preconceito, de ódio, de humilhação, né? Uma mensagem que ataca um ser humano, pode encontrar nesse coração um desequilíbrio, né? E levá-lo a uma erupção de emoções e de sentimentos, provocando um desequilíbrio ainda maior, não é? Adoecendo ainda mais o que já está adoecido, perturbando ainda mais o que já está perturbado. Então, meus irmãos e irmãs, reflitamos no poder que o nosso dedo tem, que a nossa mão tem, através das redes sociais. Pensemos muito antes de divulgarmos uma mensagem, seja ela de que cunho for, seja ela uma mensagem política, seja ela uma mensagem de humor, seja ela uma mensagem de reflexão. Pensemos antes se aquela mensagem nos identifica com o Cristo. Porque se ela não nos identificar, meus irmãos, acreditemos, é melhor renunciar a ela, para que ela depois não cobre na nossa consciência o seu preço. E é por isso mesmo que o benfeitor nos leva à seguinte reflexão: o coração inspira. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento quando nós decidimos agir na escolha de passar uma mensagem adiante, na escolha de falar algo para alguém? Qual é a motivação? Qual é a intenção que muitas vezes está oculta? Porque é essa intenção, é este sentimento, é essa emoção que vai levar ao próximo passo. Se o coração inspira, o cérebro pensa. Olha como Emmanuel está nos dando um caminho. Se nós fizermos o caminho ao contrário, ou seja, se está visível para mim o pensamento, mas não está visível o que eu sinto, pelo que eu estou pensando, eu descubro o que eu estou sentindo. Esse sorriso que vocês estão vendo aqui, é que a minha bonequinha está aqui. Não é, Tim? Então, ele está nos dando o caminho. Olha só, o coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Aqui está o roteiro. Eu faço o que eu pensei e o que eu senti. Então, começou no sentimento, passou pelo cérebro e se tornou ação. E é por isso que Jesus nos recomendou o
vigiai e orai para não cairdes em tentação. Nós vivemos um tempo, meus irmãos e irmãs, onde talvez nunca a influência espiritual negativa esteve tão atuante no cenário terrestre. Mas é claro, a influência espiritual superior também sempre esteve muito atuante. Infelizmente, nós temos nos sintonizado mais com as trevas do que com a luz. Então, é tempo de refletir no coração que inspira, no cérebro que pensa, nas mãos que realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Então, nesse parágrafo final aqui, né, dessa tela, Emmanuel está nos mostrando a lei de sintonia. Na primeira parte, a identidade com Cristo. Né? Portanto, as mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam, são mãos, são corações, são psiquismos que estão se identificando com Cristo. Você está apontando o dedinho também, meu amor? Né? E as mãos que matam, que mataram aqui, gente, não é matar o corpo, é também matar a esperança, é também matar a oportunidade. Não é? Então, as mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam, são mãos que não estão identificadas com Jesus, com a doutrina espírita, com o seu evangelho. E é por isso que Jesus, para não deixar dúvidas em espíritos atrasados como nós, ele nos deixa um filtro, um parâmetro, um paradigma para nós identificarmos se nós estamos identificados com a luz ou se estamos identificados com as trevas, quando ele diz: é pelo fruto que se conhece a árvore. E isso nos leva de volta ao raciocínio inicial de que nós somos seres com uma larga experiência nas religiões de frequentar os templos, mas com uma experiência de religiosidade rasa, de viver aquilo que a religião nos propõe. Não é? Então, qual é a maneira de eu entender se eu estou aprofundando a minha experiência de religiosidade? Pelos frutos. Pelos meus frutos. Pelas minhas escolhas. Pelos meus comportamentos. Pelos meus hábitos. Não apenas por aquilo que eu faço, que eu falo, mas essencialmente por aquilo que eu faço. No meu esforço de tentar viver a mensagem de Jesus. E encaminhando-nos para a conclusão das nossas reflexões dessa manhã, Emmanuel vai dizer: todos possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Então, essa imagem que o Emmanuel nos dá aqui de uma antena, né? É uma imagem que nós precisamos refletir bastante nela, né? Porque uma
Se nós pegarmos a analogia da TV aberta, não é? Olha bem, nós sabemos que temos satélite em alta altitude que nós não vemos. Mas a antena que está lá na nossa casa está apontada para esse satélite. Nós não vemos as ondas que o satélite emite e nós só temos consciência deste processo, de que ele existe de fato, quando nós ligamos a TV e a imagem e o som aparece. Então significa que houve uma fonte emissora daquela imagem, daquele som, e o aparelhinho, o decodificador, o aparelhinho da parabólica ou da TV paga, né, é aquele aparelho que decodifica e mostra a imagem. É a mesma coisa conosco. Né? Tem alguém irradiando o pensamento, emitindo o pensamento. E nós nos sintonizamos com esse pensamento. Um exemplo que fica mais acachapante da gente compreender é esse momento político que nós estamos vivendo. A sintonia está um lado e sintonia para o outro. Eu não estou dizendo aqui que um lado é melhor ou pior do que o outro. Só estou mostrando a sintonia. Então, uma sintonia para um lado e então uma sintonia para o outro lado. O que é isso? São as ideias que surgem de cada núcleo político e elas encontram no nosso coração a conexão. Então, nós nos sintonizamos com uma proposta ou nos sintonizamos com a outra proposta. E, no que diz respeito à questão espiritual, é a mesma coisa. Ou nós nos sintonizamos com a proposta do Cristo, com a proposta da humildade, da mansuetude, da resignação, da confiança em Deus, da misericórdia, do coração que vai se libertando dos vícios, não é? Da paz, ou nós nos sintonizamos com a proposta contrária a essa. A proposta do caos, a proposta do orgulho, a proposta da rebeldia, da revolta, da violência, de confiar mais em nós do que em Deus. A proposta contrária à da misericórdia é a do orgulho, do egoísmo e da vaidade. A proposta de continuarmos